Boa tarde, meus amores. Continuando nossa semana de revisão, hoje vamos revisar ciências. Em ciências, a gente tem falado muito sobre o solo, qual a importância do solo, tanto para a gente quanto para os outros seres vivos. Quem é que vive no solo? Para que a gente utiliza o solo? O solo ele é muito importante, principalmente para a gente, porque é no solo que a gente anda. A gente precisa do solo para ter firmeza, para construir, para plantar, dependemos do solo para nossa alimentação também. E assim como nós, seres humanos, dependemos do solo, outros seres vivos também dependem do solo como abrigo, né? Como constroem suas casinhas no solo. Como alimento também, no caso da minhoca, né, que se alimenta também do solo. Então, o solo ele é muito importante e é necessário que a gente tenha um cuidado e uma manutenção com ele, para que ele não venha a sofrer a degradação. A degradação, a gente já falou um pouquinho sobre isso em geografia, então vamos falar um pouquinho agora em ciências, porque o assunto é o solo. Então, meus amores, a degradação do solo acontece quando esse solo ele é prejudicado, quando ele é muito usado, quando ele é usado de forma incorreta, e esse solo ele pode se tornar pobre em nutrientes. E futuramente, se continua o mau uso, ele se torna infértil. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se a gente plantar qualquer coisa nele, ele não vai crescer, a plantinha não vai crescer. E ele vai ser um solo impróprio, né? Um solo infértil. Então, a gente tem uma outra coisa, que além da degradação, é também um sintoma de que o solo foi utilizado de maneira incorreta e até mesmo que sofreu com as intempéries do tempo, no caso a chuva, no caso o vento, que é um fenômeno chamado erosão. A erosão, como a tia já falou em aula, mostramos fotos, a erosão ela acontece quando uma parte do solo ela é movida ou pela água em excesso ou pelo vento, chuva, né? E um agravante é que para que a erosão aconteça, muitas vezes não é um fator natural. O que isso quer dizer? Que não é um fator que a natureza proporcione diretamente. Esse fator, ele é principalmente ocasionado pela ação humana, ou seja, quando o homem retira a vegetação natural do solo, deixando esse solo exposto. Então, ele está exposto ao vento, ele está exposto à chuva, ele está exposto ao excesso da água, e isso vai empobrecendo esse solo. Isso é a erosão. E aí, meus amores, a gente tem possibilidades de modificações que são feitas no solo, e uma delas é uma técnica chamada técnica da queimada. A técnica da queimada, como o nome já diz, é quando as pessoas, porque normalmente esse efeito também é ocasionado por ação humana, ou seja, os seres humanos é quem fazem isso, eles colocam fogo em uma determinada área para que essa área seja limpa, né, exageradamente limpa, para que essa área seja transformada em pasto para os animais, ou área para plantio. Só que isso acontece de maneira errada. Por quê? Porque o fogo, ele elimina todos os seres vivos que existem nesse solo que está sendo queimado. Ele elimina toda a vegetação natural. Ele queima junto com esses seres vivos, esses micro-organismos que dão vida para o solo. Ele elimina os nutrientes e esse solo fica um solo destruído. E aí está mais sujeito às ações do vento, da chuva, e aí essa técnica da queimada ajuda e favorece
a erosão do solo, que foi o que a tia falou anteriormente, a erosão quando a gente retira toda a vegetação natural e esse solo fica sujeito às intempéries, a chuva, vento, esse tipo de coisa. Vamos falar também sobre como a gente pode conservar esse solo. A gente pode fazer um desmatamento consciente com replantio e reflorestamento, determinar certas áreas que possam ser utilizadas para agricultura, para pecuária e preservar áreas maiores que sejam áreas naturais para que os animais vivam, para que o solo seja melhor. Então, a gente tem que ter consciência de que precisamos do solo para viver. Sem o solo, não só os seres humanos vão ser prejudicados, como também outros animais, outros seres vivos. Vamos falar também sobre o dia de conservação, porque como a gente vem conversando, algumas coisas têm que ser relembradas. Uma delas, que é muito importante, já que as pessoas não têm a consciência natural para a preservação, principalmente da natureza, então foi criado um dia que ele é o Dia Nacional de Conservação do Solo. Para que esse dia foi criado? Ele foi criado para que as pessoas tenham consciência de que o solo também é lugar de seres vivos, também vivem micro-organismos, os animais precisam do solo, nós precisamos do solo. Então, o dia 15 de abril é considerado o Dia Nacional de Conservação do Solo. Essa é uma data muito importante e a gente precisa muito lembrar disso, combinado? Também vamos falar um pouquinho sobre os resíduos. Quais são os resíduos? O que é um resíduo? Um resíduo é quando a gente tem um material, normalmente utilizado pelos seres humanos, que é descartado. Ou seja, resíduo é tudo aquilo que nós não utilizamos mais. Só que a gente pode largar qualquer resíduo em qualquer lugar? A gente pode largar o lixo no chão, a gente pode deixar o nosso lixo lá soltando aquele líquidozinho que é bem cheiro bem ruim, que chama churume, que é o líquidozinho que sai da decomposição do nosso lixo e prejudica o solo também. A gente pode largar em qualquer lugar? Não, a gente tem que ter um lugar certo para o descarte do nosso lixo. E todo resíduo que é descartado de qualquer maneira no solo prejudica o solo. Por quê? Porque o solo absorve todas essas substâncias que são tóxicas e aí esse solo se torna também impróprio, porque nós não vamos poder utilizar esse solo para qualquer outra coisa, porque esse solo vai estar contaminado. E aí, meus amores, a gente vai já chegamos no solo, a gente já vai falar um pouquinho, já que estamos falando no solo, vamos falar sobre a superfície do nosso planeta Terra. Essa superfície, ela é completamente lisa? Não, ela não é completamente lisa, ela tem suas... como é que eu vou dizer? Ela tem irregularidades, porque nós não temos um terreno, um solo completamente homogêneo. Ela tem as irregularidades naturais que o solo possui. A gente viu também que as representações do nosso planeta podem ser feitas de duas maneiras. Nós podemos usar a representação completamente redonda, que a gente deu o exemplo do globo, lembram da aula? E a gente pode fazer também ele de forma plana, em forma do mapa mundi. Aí, nessa representação gráfica, no caso plana, ela tem, a Terra, no caso, tem um pequeno achatamento nos polos. Não que esse achatamento seja completamente representado no globo. No globo ele não é, mas... na representação plana, que é do mapa mundi, a gente tem esse pequeno achatamento. Uma coisa também que a gente viu na nossa aula, que a gente começou a falar, é sobre a água. E o conjunto
das águas do nosso planeta, chamado hidrosfera. E aí, meus amores, quanto à água, ela pode ser representada nos 3 estados. A gente só fez um comentário leve, né, sobre isso. E a gente falou também que 90%, 95% do nosso planeta, ele é composto de água. E a gente também tem que ter uma consciência muito grande na preservação da água. Por quê? Porque a água potável que nós utilizamos, ela vem dos rios, ou seja, ela é uma água doce. E essa água é um recurso finito. Por que finito? Porque um dia ela pode vir a acabar. E se a gente não tiver a consciência de que devemos preservar esse recurso também, não poderemos viver. Assim como a tia comentou em sala, nós precisamos da natureza para tudo. Precisamos das árvores por conta do nosso oxigênio, precisamos da água para beber, sem água nós não vivemos. Precisamos do solo para plantar, para a criação de animais, para os outros animais também poderem viver. Então, a gente precisa ter uma consciência bem grande quanto a isso, para a preservação da nossa natureza. Combinado? Vamos falar mais sobre isso na nossa aula online. Qualquer dúvida, chama a tia na Agenda Edu e nos vemos na aula online.